O Amazonas Secor dá início hoje às entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições desse ano. E o nosso primeiro convidado é o candidato Eduardo Braga, do MDB. Eduardo Braga é empresário e engenheiro eletricista, é líder do MDB e senador da República. Foi vereador, deputado estadual e federal, vice-prefeito, prefeito, ministro de Minas e Energia e por 2 vezes governador do Amazonas. Está no segundo mandato consecutivo como senador. Candidato, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Natália. Teremos 15 minutos de entrevista e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, eu gostaria de começar falando de uma situação que está impactando o nosso estado, principalmente nos últimos meses. O senhor vem acompanhando de perto no Senado, que é a situação do polo industrial. Esses decretos do governo federal que vem ameaçando a competitividade do modelo Zona Franca e os empregos gerados aqui. Hoje o polo emprega mais de 100 mil trabalhadores diretamente. E mesmo com a recomendação do Supremo Tribunal Federal de não reduzir o IPI dos produtos que também são fabricados aqui, a gente sabe que a própria reforma tributária que deve ser votada no que vem pode, de alguma maneira, impactar no nosso modelo de Zona Franca. Qual o plano B para a geração de emprego e renda aqui no Amazonas? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter o plano A de defender a Zona Franca e defender os nossos empregos, Natália. Esses decretos, lamentavelmente, descumprem a Constituição e descumprem a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus, que é um fator fundamental para que o empreendedor, para aquele que investe e que gera emprego aqui, decida colocar o dinheiro aqui no Amazonas. Portanto, as liminares que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal têm assegurado do reconhecimento do direito constitucional e da segurança jurídica da Zona Franca, tem sido fundamental para que hoje nós não tivéssemos 15 mil, 20 mil desempregados com os efeitos desse decreto. Agora, com relação às alternativas com relação à Zona Franca de Manaus, sim, é importante tê-las. Uma delas, inclusive, associando os benefícios fiscais da Zona Franca com a biodiversidade. Eu já defendia isso com a Zona Franca Verde. É uma forma de você, por exemplo, a indústria de cosmético. A indústria de cosmético é uma das que mais cresce no mundo. Nós não temos PPB de cosméticos dentro da Zona Franca de Manaus. O princípio ativo de boa parte da indústria do cosmético é da floresta. A indústria fármaco, nós conseguimos trazer uma indústria de medicamentos genéricos para o Amazonas, mas nós podíamos trazer inúmeras. De igual modo, indústrias de transformação. Veja, nós somos um estado que temos uma grande produção de gás. O nosso gás tem sido usado para a geração de energia elétrica, mas ele pode ser utilizado para a petroquímica, onde se geraria mais emprego, mais investimento, novas oportunidades. Portanto, eu defendo que nós entremos na indústria de transformação da petroquímica. Também defendo que a gente possa finalmente transformar a silvinita em soda cáustica, cloro e potássio. Desta maneira, nós estamos também entrando no agronegócio. Através da ureia, que é um derivado da petroquímica, nós também entraríamos no agronegócio. E temos os manejos florestais de produtos florestais renováveis e não renováveis que podem gerar muitos empregos no interior. Quando eu estava no governo, por exemplo, nós fabricávamos 100% das nossas carteiras escolares, inclusive da UEA, no interior do estado do Amazonas, com madeira manejada. Portanto, gerando emprego no interior do estado e, ao mesmo tempo, garantindo o crescimento do nosso produto interno bruto, o que é fundamental para fazer o Amazonas crescer. Por isso é que eu digo, para crescer, o Amazonas precisa mudar a forma com que está trabalhando. E os investimentos públicos precisam retornar. O estado do Amazonas, de janeiro de 2019 a julho de 2022, Natália, recebeu de receita 85 bilhões de reais. Pagou de pessoal, inclusive de terceirizados, 35 bilhões.
sobraram 50 bilhões de reais. Para onde foram esses 50 bilhões de reais? Nós não temos um hospital novo, nós não temos uma escola nova que não seja financiada pelo Banco Interamericano, nós não temos uma estrada com recurso próprio. Ou seja, 50 bilhões de reais tem dinheiro. O que falta é gestão, eficiência, para que nós voltemos a ter investimentos públicos. Portanto, há como se fazer o fortalecimento da economia local. E só para encerrar, micro e pequenas empresas é fundamental. Relatório de ontem do Brasil, de cada 10 novos empregos gerados no Brasil nos últimos 12 meses, 6 são de micro e pequenas empresas. É claro que o Amazonas precisa ter uma política diferenciada para micro e pequena empresa. O senhor fala no seu plano de governo numa retomada da economia, com níveis de arrecadação que possam multiplicar investimentos em setores que são fundamentais, saúde, educação, segurança pública. Só que o senhor não deixa claro de que maneira isso vai ser feito. O senhor, por exemplo, aumentaria impostos? Vale a gente lembrar que o governo do estado aderiu à lei federal, diminuiu o ICMS de combustíveis, também diminuiu a alíquota de comunicações, de gás natural, de energia elétrica. Então, na verdade, o que se espera para o ano que vem é até uma possível redução na arrecadação. Então, como aumentar os investimentos? Natália, que bom se tivéssemos eleição todo ano. Porque baixar imposto em véspera de eleição, antigamente era crime eleitoral. Agora é política pública. Mas que bom, né? Que mesmo em véspera de eleição, pelo menos vale. Eu, quando fui governador, você não pagava ICMS na energia elétrica. Você não pagava ICMS no gás de cozinha, porque fazia parte da cesta básica. A cesta básica não pagava ICMS. Então, o arroz, o feijão, que está pela hora da morte. 1 litro de leite está mais caro do que 1 litro de gasolina. Então, o que nós precisamos fazer é cobrar de quem tem e desonerar, isentar quem não tem. E precisamos fazer com que nós tenhamos recursos que não tenham origens tributárias. Vou dar um exemplo: sequestro de carbono. A gente ouve tanto falar de sequestro de carbono, mas não conseguimos realizar uma operação de sequestro de carbono, de crédito de carbono, para poder formar um fundo de financiamento para micro e pequenas empresas. Pois bem, eu conseguirei formar esse fundo, porque tenho conhecimento, tenho expertise e estou trabalhando com pessoas especialistas nessa área. Você já ouviu falar numa cédula chamada CPR Verde? Não. Não. Portanto, tem no mercado brasileiro, e já foi homologada pela Bolsa de Valores brasileira, a primeira cédula de crédito de produto rural verde. O que significa isso? A valorização da floresta em pé. E você tem uma cédula financeira para você negociar no mercado de capital. Então, há mecanismos para você poder captar recursos, formar fundos de investimento e fundos garantidor para alavancar micro e pequenas empresas e alavancar infraestrutura. Tenho condições de fazer com que o Amazonas, em 3 anos, volte a construir casas habitacionais. 30 mil casas eu construí e dei para o povo. Prosamin, outras 30 mil famílias saíram de dentro dos igarapés para morar com dignidade. Lamentavelmente, nos últimos anos, nenhuma moradia habitacional foi construída. Sem oneração para o amazonense com aumento de impostos. Sem oneração para a média do produto da economia amazonense. Ou seja, quem pode menos, pagará menos. Quem pode mais, pagará mais. Quem toma uísque 50 anos tem que pagar o máximo da alíquota do imposto. Agora, quem toma água não tem que estar pagando imposto, ele tem que ter o benefício para ele poder ter abastecimento de água na sua casa. Aliás, o Proama, que resolveu o problema de abastecimento de água na cidade de Manaus, também foi uma obra da parceria do meu governo na época com o governo do presidente Lula. Candidato, há 3 processos tramitando no STF que envolvem o nome do senhor. Um deles com relação à Operação Alasca, que investiga o repasse de verba da JIF para compra de apoio político para a reeleição da então presidente Dilma Rousseff. Nessa investigação, segundo a investigação, o senhor teria recebido mais de 6 milhões de reais. Há provas no processo, extratos, notas fiscais. Para o senhor, como é ter um nome envolvido nesse tipo de investigação? Acredita que isso possa atrapalhar a campanha ao governo?
Bem, primeiro você está desinformada. Isso foi julgado e arquivado. Não, nós consultamos hoje o site do STF. Desculpe, então consultaram equivocadamente. Estamos com o site do STF. Ministro Fachin julgou essa matéria e essa matéria está arquivada, lamentavelmente. Então não foi atualizada no site do STF. Esta matéria está julgada e arquivada. No site do STF consta como tramitando ainda. Não. Mas o senhor se incomoda em ter um nome envolvido nesse tipo de investigação? Eu acho que toda investigação é necessária na vida pública. Certo. Não acha que vai atrapalhar a campanha? Em absoluto. Até porque, como eu lhe disse, esta é uma matéria que está tramitada em julgado pelo ministro Fachin e arquivado. Certo. Bom, o senhor foi membro titular da CPI da pandemia. O Amazonas foi manchete pelo mundo todo, com pessoas morrendo por falta de oxigênio. Se eleito, o que o senhor pretende fazer pela saúde do Amazonas? Há muito mais do que está sendo feito. Na minha época não faltou oxigênio. Com 50 bilhões de reais sobrando, faltar oxigênio no Amazonas é crime. Crime. Morreram 14 mil amazonenses. Teve pandemia no mundo inteiro. Mas só um lugar, Natália, faltou oxigênio, Amazonas. E não foi por falta de dinheiro. Lamentavelmente, foi por incompetência, por falta de vontade. E o que o senhor pretende fazer nessa área? Planejamento. Eu construí 42 hospitais, botei para funcionar. Desde quando saí do governo do estado, lamentavelmente, nenhuma maternidade foi construída. As últimas maternidades que foram construídas ou ampliadas ou reformadas foram no nosso governo. Da mesma forma, os prontos-socorros. A Zona Norte e a Zona Leste da cidade de Manaus precisam de novas unidades de pronto-socorro. O resto da cidade precisa ter os seus serviços de pronto atendimento ampliados e as suas policlínicas de consultas especializadas aprimoradas. O CISREG é uma fila desumana em que as pessoas estão aguardando muitas vezes com diagnóstico de câncer de colo de útero. E quando chegam a ser atendidos já estão com metástase. Ou seja, não é falta de dinheiro, é falta de competência e de amor à população. A população pode ter certeza que conosco no governo a saúde voltará a funcionar. BR-319, o senhor inclusive cita no plano de governo que pretende usá-la para o escoamento de fertilizantes. O que o governo do estado pode fazer para agilizar a revitalização dessa via, que deveria ser a nossa ligação com o restante do país? Bem, na realidade ela tem uma função estratégica, a BR-319. A nossa ligação com o restante do país foi a que Deus nos deu pelas hidrovias, mas ela tem uma função estratégica, principalmente para o micro e pequeno empresário. E para o cidadão, como via de integração. O Estado pode fazer muito, até porque várias BRs foram delegadas à minha época para o governo do Estado e nós conseguimos asfaltar. Atalaia Benjamin Constant, asfaltado pelo governo do Estado do Amazonas. Boca do Acre, Rio Branco, asfaltado pelo governo do Estado do Amazonas. Nós asfaltamos a estrada de Altazes, de Manaquiri, da Várzea, fizemos a ponte sobre o Rio Negro, fizemos o projeto e o financiamento da duplicação da M070. Portanto, a BR-319 terá total apoio e engajamento do governo do Estado para finalmente vermos realizado um sonho de mais de 20 anos dos amazonenses. Candidato, a devastação da Amazônia é crescente. Dados do INPE mostram um aumento no número de queimadas em mais de 50% esse ano, na comparação com o ano passado. O que o senhor pretende fazer para preservar o nosso bioma? Valorizar as pessoas que vivem no bioma. No meu governo, a redução do desmatamento, não sei se você já estava morando aqui no Amazonas, foi de 75%. No período, portanto, nós tivemos recorde de redução de desmatamento. E, ao mesmo tempo, aprovamos as primeiras leis no Brasil, tanto de mudança climática como de pagamento de serviços ambientais. Criei o Bolsa Floresta, que é a remuneração para o caboclo, para o homem, para o ribeirinho, que vive dentro das unidades de conservação. Temos 1 minuto, candidato. Que vivem dentro das unidades de conservação, uma remuneração que à época era de R$ 50 e hoje, 15 anos depois, é de apenas R$ 100.
dentro dos nossos programas sociais e dentro da política de captação de recursos através dos serviços ambientais, nós queremos implementar ainda mais a valorização da floresta em pé, valorizando os verdadeiros guardiões da floresta. Temos 30 segundos, candidato. Por que quer ser governador do Amazonas pela terceira vez? Para fazer o Amazonas crescer, para enfrentar o verdadeiro inimigo do nosso povo, que é a fome, fazer com que nós possamos ter uma política pública social que garanta ao povo condições de se alimentar e de poder transformar a sua vida individualmente e coletivamente através da educação e através do trabalho. Portanto, para crescer é preciso mudar. Muito obrigada pela presença, candidato. Eu que agradeço. Amanhã, o Amazonas Record dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Vamos receber o candidato Henrique Oliveira, do Podemos. Eu vou para um rápido intervalo e volto já.